Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Durante uma transmissão ao vivo, Bispo Bruno Leonardo fez uma revelação bombástica sobre Miguel Oliveira, e o que ele disse deixou milhares de pessoas em silêncio, arrepiadas, algumas até em lágrimas. Quem é realmente esse jovem? Por que o bispo decidiu falar sobre ele agora? E qual foi o choque que ninguém esperava? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse garoto que está virando o centro de atenção do Brasil inteiro. Fique até o final, você vai entender por quê. Você já parou para pensar como uma simples gravação de celular pode mudar completamente o rumo de uma história? Pois foi exatamente assim que tudo começou. Um momento comum, aparentemente sem importância, foi o ponto de partida para algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Era uma tarde qualquer, daquelas em que o bispo Bruno Leonardo costumava reservar para orar, refletir, como ele mesmo diz, ouvir mais do que falar. O ambiente estava tranquilo. A agenda da manhã havia sido intensa, cultos, aconselhamentos, ligações importantes, mas agora era um momento de silêncio. No entanto, algo estava prestes a interromper aquele sossego de forma inesperada. Uma funcionária da igreja, daquelas bem discretas, bateu na porta com um olhar curioso. Em mãos, ela segurava o celular e disse: Bispo, o senhor precisa ver isso aqui. Ele não entendeu de imediato. Achou que era mais uma das tantas mensagens que recebia diariamente, testemunhos, pedidos de oração ou vídeos de pessoas pregando em lugares distantes. Mas, por educação, ele fez um gesto com a cabeça, pedindo que mostrasse. E foi então que tudo começou. O vídeo era simples, sem grandes edições. Uma filmagem tremida, dessas feitas com celular mesmo, em uma igreja pequena. O som não era dos melhores. Mas o que chamou a atenção não foi a produção. Foi o garoto que falava no altar. Sim, um garoto, com um paletó visivelmente maior que o corpo, microfone na mão e uma expressão que misturava pureza e autoridade. Seus olhos, mesmo através da tela, pareciam carregar algo diferente. Ele não lia um texto decorado, não gritava para impressionar, nem fazia gestos teatrais. O que ele falava era direto, profundo e com uma convicção rara. O bispo assistiu o vídeo inteiro, em silêncio, e ao final, com o olhar fixo na tela, ele perguntou: Quem é esse menino? A funcionária não sabia muito. Disse apenas que o vídeo tinha viralizado num grupo de WhatsApp, que muita gente estava comentando, uns elogiando, outros criticando, mas todos intrigados com aquele jovem pregador misterioso. O nome dele é Miguel Oliveira, só isso que eu consegui saber. O nome ficou ecoando na mente do bispo. Miguel Oliveira. Um nome simples, mas havia algo naquele vídeo que o inquietava. Não era só o talento, não era só o carisma, era algo que vinha de dentro, algo que o bispo, com sua experiência, sabia reconhecer, chamado. No mesmo dia, ele pediu para sua equipe procurar mais vídeos. Queria ver outros momentos, outras pregações. E a cada novo material que recebia, mais curioso ele ficava. Esse menino tem algo especial, ele murmurou, sozinho, durante a madrugada, enquanto assistia mais uma pregação do garoto. Mas o que ele ainda não sabia era que, por trás daquele menino com palavras maduras, havia uma história escondida. Uma vida marcada por desafios, experiências sobrenaturais, de uma fé que havia sido forjada na dor. O bispo não conseguia esquecer aquele rosto. E uma voz dentro dele dizia: Descubra quem é Miguel. Você precisa falar com ele. Mal sabia o bispo Bruno Leonardo que aquele momento diante do celular seria o início de uma conexão espiritual que tocaria não só os dois, mas também milhares de pessoas em todo o país. O nome de Miguel Oliveira estava só começando a ecoar nos bastidores da fé. E o que viria a seguir seria, de fato, chocante. Dias se passaram, mas o nome Miguel Oliveira não saía da mente do bispo Bruno Leonardo. Era como se uma faísca tivesse sido acesa dentro dele, uma inquietação que vinha direto da alma. Ele já havia assistido outros vídeos, já tinha feito anotações, orado e até conversado com pessoas próximas. Mas ainda faltava algo. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava sentir no ambiente espiritual quem era aquele menino de olhar firme e palavras afiadas. Foi então que decidiu agir.
Entrou em contato com líderes de diversas igrejas, pediu ajuda a irmãos confiáveis e, após alguns telefonemas e mensagens discretas, conseguiu um número, uma ligação, um encontro. E o dia chegou. Era um sábado nublado. O clima parecia acompanhar a ansiedade do coração do bispo. Ele não estava indo a um grande evento, nem para um púlpito luxuoso. Estava indo encontrar um adolescente em um culto simples, sem grandes preparações. Só o povo, o altar e a palavra. O carro parou diante do templo. Era pequeno, com paredes pintadas recentemente, banco de madeira e uma faixa improvisada na entrada. Culto da juventude. Venha ouvir o menino profeta. Simples, mas cheio de expectativa. Ao entrar, Bispo Bruno Leonardo não foi anunciado. Preferiu ficar no fundo, discreto, de óculos escuros, cabeça baixa, apenas observando. Os hinos começaram. A atmosfera se encheu de adoração. E então, finalmente, chamaram o nome dele, Miguel Oliveira. O garoto subiu ao altar com passos calmos, sem microfone de luxo, sem introdução dramática. Apenas a Bíblia na mão e um olhar profundo, que parecia atravessar o tempo. Ao abrir a boca, a igreja silenciou. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje não é dia de aplauso, nem de show. Hoje é dia de arrependimento. Porque o tempo está passando e muitos estão brincando com aquilo que é santo. As palavras não vieram de um adolescente comum. A linguagem era simples, mas a firmeza, a unção, eram coisas que não se aprendem em escola. Era algo que se carrega no espírito. O bispo, que assistia tudo em silêncio, sentiu um arrepio. Não era medo. Era o peso da glória de Deus. Ele estava diante de algo raro. Um instrumento nascido para sacudir essa geração. Miguel falava com autoridade, mas com humildade. A cada texto lido, a cada revelação feita, os olhos do bispo brilhavam mais. Em certo momento, Miguel interrompe a mensagem, fecha a Bíblia e diz: tem alguém aqui que veio disfarçado. Mas Deus manda te dizer que o que ele te revelou sobre mim é só o começo. Vai mais fundo, porque há mais escondido. Naquele instante, o bispo congelou. Era com ele. Aquilo não era ensaiado. Ninguém sabia que ele estava ali. Mas o menino sabia. Ou melhor, o Espírito de Deus mostrará. O culto terminou. Miguel desceu do altar. E foi então que os olhares se cruzaram. O bispo tirou os óculos. Eles se aproximaram. Não trocaram palavras de imediato. Apenas se olharam. E foi como se algo espiritual se conectasse naquele instante. Miguel, disse o bispo, estendendo a mão. Bispo Bruno, Deus já havia me avisado que o senhor viria. Respondeu Miguel com simplicidade. A conversa que seguiria, você vai conhecer no próximo tópico, mas desde aquele instante, o bispo soube. Miguel não era só um talento. Ele era um sinal, um aviso, uma voz para o nosso tempo. E agora eu quero saber de você. O que você sentiria se estivesse no lugar do bispo Bruno Leonardo naquele momento? Você também acredita que Deus levanta jovens com autoridade nos dias de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Antes de se tornar o jovem que chamou a atenção do bispo Bruno Leonardo, Miguel Oliveira viveu uma infância que, à primeira vista, pareceria comum aos olhos de qualquer um. Mas por trás do silêncio e da timidez daquele menino, havia uma história que poucos conheciam. Uma história feita de lutas invisíveis, milagres inexplicáveis, promessas feitas ainda no berço. Miguel nasceu em um lar humilde, cercado por dificuldades que fariam muitos desistirem logo nos primeiros anos. Os pais, pessoas de fé firme, enfrentaram momentos delicados. Logo nos primeiros meses de vida do menino, os médicos alertaram para um diagnóstico que os abalou profundamente. Miguel não ouvia e não falava. Foram dias e noites de oração. Enquanto outros pais decoravam o quarto do bebê com bichinhos e cores alegres, os pais de Miguel transformaram aquele pequeno espaço num altar. Não passava um dia sem que a Bíblia fosse aberta, sem que louvores fossem entoados, sem que lágrimas fossem derramadas. E então, o inesperado aconteceu. Com apenas 3 anos de idade, Miguel estava sentado no chão da sala, com os olhinhos vidrados na televisão. Estava passando um culto antigo, de uma igreja distante. De repente, no momento da oração, Miguel começou a emitir sons. Não gritos, não choros, mas palavras.
claras, simples, reconhecíveis. Jesus. A mãe correu. O pai ficou imóvel. O menino olhou para os dois, como se tivesse guardado aquilo por muito tempo. Disse de novo: Jesus me chamou. A família caiu em prantos. Foram dias de exames, retornos ao hospital, consultas com especialistas. Mas a medicina não conseguiu explicar o que havia acontecido. A única resposta possível para aqueles pais era milagre. E mais, aquele menino tinha um chamado. A partir dali, algo mudou. Miguel passou a ter comportamentos incomuns para sua idade. Enquanto outras crianças pediam brinquedos, ele pedia histórias bíblicas. Enquanto outras corriam pelo quintal, ele se sentava no chão com uma Bíblia maior que suas próprias mãos, ficava ali, conversando com Deus, como ele mesmo dizia. Mas com isso, veio também o silêncio. Não o silêncio físico, mas um silêncio espiritual. Miguel parecia viver num mundo só dele. Tinha poucos amigos. Era visto por muitos como estranho, isolado, diferente. Na escola, preferia ficar na biblioteca. Nos recreios, se afastava das brincadeiras para orar escondido no banheiro. Os pais começaram a se preocupar. Achavam que o filho estava se afastando do mundo, mas algo no olhar dele transmitia paz. Como se ele soubesse que tudo tinha um propósito. Como se aquele silêncio não fosse ausência, mas preparação. E eles estavam certos. Aos 7 anos, Miguel teve sua primeira visão espiritual. Ele viu, com os olhos abertos, anjos cercando a casa onde morava. Disse que ouviu uma voz forte dizendo: "Você é meu mensageiro, e quando for o tempo certo, eu mesmo abrirei as portas." Foi um divisor de águas. A partir dali, o menino começou a receber sonhos, revelações e a desenvolver um discernimento espiritual que impressionava até pastores experientes. Mas mesmo assim, manteve-se em silêncio. Ele não queria aplausos. Não queria microfones. Só queria entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo com ele. Até que o tempo certo chegou. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por fases em que tudo parecia silêncio, mas que depois revelaram como um tempo de preparo de Deus? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos juntos construir esse espaço de fé e testemunho. Com apenas 9 anos de idade, Miguel já carregava no coração uma certeza que muitos adultos passam a vida inteira buscando. Ele tinha um chamado. E não era qualquer chamado. Era algo que vinha de dentro, como uma chama que arde sem se apagar, mesmo diante dos ventos mais fortes. Aos olhos da vizinhança, ainda era apenas um garoto franzino, de olhar calmo e fala mansa. Mas dentro dele habitava uma convicção que transformava qualquer ambiente por onde ele passava. Miguel começou a sentir um peso no peito toda vez que escutava alguém falando mal da fé ou zombando de milagres. Ele não se contentava em ouvir. Sentia que precisava falar. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Um dia, em um culto familiar na casa da avó materna, enquanto os adultos oravam de olhos fechados e a música tocava baixinho ao fundo, Miguel se levantou. Pegou a Bíblia com as 2 mãos, abriu em voz alta no livro de Joel, com uma firmeza que ninguém imaginava vir de um menino, declarou: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão." O silêncio foi imediato. Ninguém moveu um músculo. Todos apenas ouviram. A voz de Miguel não era alta, mas era forte. Não era teatral, mas era profunda. Quando ele terminou de falar, todos sabiam que algo diferente havia começado ali. Era como se uma chave tivesse sido girada no mundo espiritual. Depois daquele culto, a notícia se espalhou. Primeiro entre os vizinhos, depois entre os amigos da família. Por fim, chegou aos ouvidos do pastor de uma igreja local, que decidiu convidar Miguel para dar uma palavrinha durante o encerramento de um culto. Foi ali, diante de mais de 50 pessoas, que Miguel teve sua primeira ministração pública. Subiu ao altar tímido, com os olhos no chão e a Bíblia apertada contra o peito. Mas quando começou a falar, ninguém mais olhou para o relógio. Cada palavra parecia tocar fundo no coração das pessoas. Algumas começaram a chorar, outras se levantaram em oração. Havia algo diferente naquele garoto. Mas o caminho do chamado nunca é só feito de palmas. Com o crescimento da sua exposição, vieram também as primeiras rejeições.
Muitos não conseguiam aceitar que um menino tão jovem pudesse falar com tanta autoridade espiritual. Diziam que ele era precoce demais, que alguém estava manipulando. Alguns pastores mais tradicionais chegaram a vetar sua participação em cultos, dizendo que ele precisava esperar mais alguns anos. Miguel ouviu tudo calado. Diante das portas que se fechavam, ele dobrava os joelhos. Quando diziam que ele não era capaz, ele dobrava os joelhos. Quando zombavam, quando inventavam mentiras, quando tentavam apagar sua luz, ele dobrava os joelhos. E foi nesse processo que ele aprendeu uma das lições mais dolorosas, mas também mais preciosas, da vida ministerial. O mesmo povo que aplaude pode virar as costas no dia seguinte. Mas o Senhor continua fiel. Mesmo assim, Miguel não desistiu. Ele passou a se reunir com grupos pequenos em casas simples. Começou a pregar em lugares onde muitos não queriam ir, em becos escuros, terrenos baldios, praças abandonadas. Onde tivesse um ouvido disposto a ouvir, lá estava ele, com a Bíblia em mãos, pregando com fervor e com lágrimas nos olhos. E foi exatamente nesses pequenos encontros, longe das câmeras e do reconhecimento, que os maiores milagres começaram a acontecer. Curas físicas, libertações, pessoas entregando suas vidas a Cristo ali, no chão de terra batida, com as mãos levantadas e os olhos fechados. E o que ninguém esperava era que esse menino, tão desprezado por uns e tão querido por outros, logo seria notado por alguém que mudaria seu destino mais uma vez, o bispo Bruno Leonardo. Mas isso é o que vamos ver no próximo capítulo. Agora me diga, você já foi desacreditado por fazer algo que vinha do seu coração, mesmo sabendo que era a coisa certa? Comenta aqui embaixo. Quero saber da sua experiência também. Miguel já tinha 15 anos quando esse encontro aconteceu. E, mesmo tão jovem, o caminho até ali já era cheio de marcas, feridas de rejeição, vitórias conquistadas na base da oração, noites sem dormir clamando, jejum solitário, sorrisos que escondiam batalhas. Era um adolescente com alma de guerreiro e coração de servo. Nessa fase, ele já havia se tornado conhecido em vários grupos cristãos nas redes sociais. Não pela idade, mas pela autoridade espiritual que carregava. Vídeos de suas pregações, que antes circulavam discretamente, passaram a alcançar milhares de pessoas. Era impossível assistir e não se emocionar. E foi justamente através de um desses vídeos que o bispo Bruno Leonardo tomou conhecimento de quem era Miguel. Segundo relatos, o bispo estava em um momento de descanso, entre uma live e outra, quando alguém da equipe mostrou o vídeo de um adolescente pregando sobre fé, com uma intensidade rara até mesmo entre pregadores experientes. O ambiente mudou. O bispo silenciou, colocou o celular de lado e pediu: "Coloca esse vídeo de novo." Desde o começo, havia algo ali, uma presença, uma entrega. Não era apenas o que o menino dizia, mas como ele dizia. Era como se ele carregasse uma mensagem direto do trono de Deus. Foi então que o bispo tomou uma decisão ousada. "Quero conhecer esse jovem. Me tragam esse garoto." Dias depois, um encontro reservado foi organizado. Não houve pompa, nem anúncio em redes sociais. Foi algo simples, como devem ser os encontros que vêm de Deus. Miguel chegou acompanhado de sua mãe, vestido com simplicidade, um pouco nervoso. Afinal, ele estaria frente a frente com um dos maiores líderes evangélicos da atualidade. Ao ver o bispo Bruno Leonardo se aproximando, Miguel se levantou respeitosamente e tentou conter o nervosismo. Mas o que aconteceu ali ninguém esperava. O bispo olhou nos olhos. Antes de qualquer palavra ser dita, começou a chorar. "É você", disse o bispo, com a voz embargada. "O Senhor já havia me mostrado você em oração." Naquele instante, o ambiente foi tomado por uma presença que palavras não conseguem explicar. Não era emoção comum. Era unção. Era algo profético. Miguel começou a tremer. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se sem saber exatamente por quê. Apenas sentia. Sabia. O bispo colocou as mãos sobre ele e disse: "Você tem sido perseguido por homens, mas honrado por Deus. E essa geração vai ouvir tua voz, não por causa de fama, mas porque a palavra está em você." Deus te levantou, Miguel, e não tem volta. Aquele foi um divisor de águas. Miguel, aos 15 anos, recebeu naquele dia uma confirmação do céu e da terra. O que ele carregava por dentro,
Agora era reconhecido por alguém com autoridade, com maturidade e com discernimento espiritual. A partir desse encontro, a história tomou outro rumo. O bispo convidou Miguel para participar de uma live, que seria transmitida em um domingo à noite. Era a maior oportunidade que ele já havia recebido. Pela primeira vez, seu rosto e sua voz seriam vistos e ouvidos por milhões, não apenas como um pregador mirim, mas como um instrumento de Deus com autoridade profética. No dia da live, Miguel orou em silêncio no camarim. Não pediu fama, não pediu sucesso. Pediu que, mesmo com toda a visibilidade, nunca perdesse a humildade e o temor que o haviam levado até ali. E quando o bispo o apresentou, dizendo: "Hoje vocês vão ouvir um jovem que carrega algo raro, presença e verdade." Miguel subiu no altar. A câmera começou a gravar. E o que aconteceu naquela transmissão foi tão forte que até hoje muitos comentam como uma das noites mais impactantes do canal. Curioso para saber o que aconteceu durante essa live? Mas antes de continuar, eu quero te fazer um pedido especial. Se essa história está tocando seu coração, clique no botão de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho, porque tem muita coisa forte vindo por aí. Deixe seu comentário aqui embaixo também. Você acredita que Deus pode levantar profetas ainda jovens como Miguel? Quero saber sua opinião. Era um domingo de noite. A cidade estava quieta. As igrejas já encerravam seus cultos. E nas redes sociais cristãs, todos comentavam sobre uma transmissão que prometia surpreender. Bispo Bruno Leonardo havia anunciado um convidado especial, um jovem que carregava algo raro. Sem revelar o nome com antecedência, o bispo apenas soltou um trecho enigmático durante a semana. O que vocês verão domingo à noite vai marcar uma geração. Na hora marcada, a live começou. O público habitual já era gigantesco, milhares de pessoas de vários países conectadas simultaneamente. Mas naquela noite, a audiência foi ainda maior. Parecia que o céu havia soprado o link nos ouvidos de quem precisava assistir. A transmissão começou com louvor. Logo depois, Bruno Leonardo apareceu com o rosto sério, mas com um brilho no olhar. Ele olhou direto para a câmera e disse: "Hoje não sou eu quem vai pregar. Hoje eu quero ouvir. E quero que vocês ouçam com o coração aberto. Deus escolheu um vaso improvável, como sempre faz." Em seguida, o nome foi revelado: Miguel Oliveira. A câmera se virou. O público viu um adolescente magro, de aparência simples, com um terno um pouco folgado nos ombros e a Bíblia nas mãos. Mas quando ele abriu a boca, o ambiente mudou completamente. Com voz firme, Miguel começou contando uma parábola que ele mesmo havia criado em oração. Falou de um menino que nasceu sem voz, mas que aprendeu a ouvir Deus no silêncio. Cada palavra era como flecha. O chat da live foi tomado por mensagens como: "Quem é esse garoto? Tô chorando e nem sei por quê. Esse menino é profeta mesmo." Ele não gritou, não tentou parecer mais velho. Foi ele mesmo, natural, intenso, tomado pelo Espírito. Usou exemplos simples, como pão, água, vento e uma flor, para revelar verdades profundas da Bíblia. Pregava como se já tivesse vivido dezenas de anos, mas com a pureza de um menino que ainda acredita que tudo é possível quando se tem fé. E em certo momento, Miguel parou de falar, fechou os olhos, ficou em silêncio. Tem alguém do outro lado da tela com um filho entubado no hospital. Deus manda dizer: ele não vai morrer. Nesse instante, o bispo olhou para a equipe de apoio com expressão de impacto. Era nítido que o que estava acontecendo não era apenas pregação, era manifestação profética. Na mesma hora, uma mulher comentou no chat: "Sou eu. Meu filho está na UTI. Como ele sabe disso? Tô tremendo aqui." O clima da live se tornou celestial. Não era mais uma transmissão. Era um culto de libertação, cura e renovo. Miguel terminou com uma oração curta, mas poderosa. Pediu que Deus alcançasse os lares, os corações, os caídos, os afastados. E fez uma súplica de menino: "Senhor, não me deixe ser vaidoso. Só quero continuar sendo usado por ti." O silêncio tomou conta. Depois, o bispo assumiu a palavra e, com voz embargada, disse: "O que aconteceu aqui hoje foi histórico. Eu mesmo fui visitado por Deus através desse garoto." Naquela noite, a live bateu recorde de audiência.
Foi compartilhada milhares de vezes e os vídeos com trechos da pregação se espalharam como fogo. Miguel acordou no dia seguinte com mensagens de pastores, convites para pregar em estados que ele nunca havia pisado e até de missionários que queriam levá-lo ao exterior. Mas sua reação surpreendeu a todos. Ele não ficou deslumbrado. Ele apenas disse para a mãe: "Foi Deus. E se foi Deus, Ele cuida." A vida de Miguel nunca mais foi a mesma. Ele passou a ser visto por muitos como um profeta para essa geração. Mas, por trás das câmeras e dos convites, ainda era um garoto que ajudava a mãe a varrer a calçada, que brincava com o cachorro no quintal e que chorava ao ler o Salmo 51 antes de dormir. Você acredita que Deus ainda usa os improváveis para confundir os grandes?